Bom, pessoal, então vamos iniciar a aula do capítulo 2, transformações de fases em materiais metálicos, que é a termodinâmica do equilíbrio de fases, exatamente, né? Bom, as transformações de fase em um sistema material estão sempre relacionadas com o equilíbrio termodinâmico, é a força motriz dessas transformações de fase, ou seja, é a busca por uma situação de energia mais baixa, mais próxima do equilíbrio termodinâmico, né? Então, há variações de energia quando o sistema é levado espontaneamente ou não de um estado para o outro. A gente pode considerar o sistema termodinâmico como a nossa amostra metálica, né? Nosso sistema metálico, uma liga metálica qualquer. Então, esse será o nosso sistema termodinâmico, né? O sistema termodinâmico é a região do espaço limitado por uma superfície, ou seja, uma fronteira que separa o sistema do meio, né? Essa fronteira pode Professor, ser rígida ou deformável. Pode permitir fluxo de massa ou variação de volume, ou não. professor, tem como maximizar a tela? Ah, não, já, desculpa. Perfeito, Obrigada. perfeito, obrigado. Ah, ok, então, e a termodinâmica, ela vai estudar interações entre sistema e meio, exatamente fluxo de calor, trabalho também é um fluxo de energia, e massa, que pode haver fluxo de massa também. O sistema pode ser aberto ou fechado, se troca ou não massa com o meio. Então, um sistema que troque massa com o meio é um sistema aberto. Um sistema que não troque massa com o meio é um sistema fechado. Estado em que o sistema se encontra. Isso daí o que é? É um conjunto de propriedades. Qual é a energia interna nesse sistema? Qual é a massa desse sistema? O volume que ele ocupa? A densidade como consequência disso? Então, são as propriedades do estado, né? E essas propriedades dependem apenas do estado em que o sistema se encontra. Por exemplo, a massa. A massa depende apenas do estado. A massa não depende como se chegou ali. Depende só daquele momento, né? A densidade também. Então, o que são propriedades de estado? São isso que depende apenas do estado. Então, o que não é propriedade de estado? São os fluxos, né? Calor e trabalho. Calor e trabalho. Um estado não tem calor. O que tem calor é a variação de um estado 1 para um estado 2. Trabalho é a mesma coisa. O sistema não tem trabalho em si. Trabalho é um fluxo de energia, né? Então, quais são as variáveis de estado? São grandezas que podem ser manipuladas para alterar o estado de um sistema, né? Então, quais são o que eu posso variar para alterar o estado do sistema? Se eu quero alterar o volume, por exemplo, eu posso alterar a pressão. Se eu quero alterar a energia, eu posso alterar a temperatura. E posso alterar também a composição. Então, temperatura, pressão e composição são botõezinhos que a gente pode mexer para cima ou para baixo. Metal puro, se você fixa pressão e as temperaturas de transformação, você tem tudo fixado. Né? Para uma dada pressão, você tem todas as temperaturas de transformação, sólido, líquido e líquido, gás, todas fixadas. E a liga? Bom, a liga é necessário fixar a composição e a pressão, para depois encontrar as temperaturas de transformação. Liga metálica no estado sólido, transformações no estado sólido, fixando a composição e a pressão. Bom, variações de temperatura podem provocar transformações, movimentação atômica. Pode não haver tempo para atingir o estado de equilíbrio estável, né? Então, a gente vai se encontrar em várias estruturas que são meta-estáveis. Por exemplo, um aço temperado, né? Um aço temperado é um aço meta-estável. E se você faz um recozimento dele, você caminha em direção à estabilidade. Plenamente recozido é um aço estável.
Alguma dúvida com esses conceitos? Bom, conceitos de calor e trabalho são formas de fluxo de energia, né? Calor é energia em trânsito que flui entre o sistema e o meio, devido a diferenças de temperatura. Então, o que provoca calor? Calor é uma resposta à diferença de temperatura. A energia vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, diminuindo a temperatura do corpo mais quente e aumentando a temperatura do corpo mais frio. Trabalho. Bom, trabalho engloba outras formas de transferência de energia. Trabalho mecânico, trabalho elétrico e vários outros tipos de trabalho. Nesse curso aqui, o trabalho será basicamente o trabalho mecânico. Primeira lei da termodinâmica é a lei que trata da conservação de energia. Quando um sistema fechado em equilíbrio interno é levado de um estado de equilíbrio A para um estado de equilíbrio B, a diferença entre o calor absorvido e o trabalho realizado pelo sistema é constante, independentemente do caminho de ir para A ou B. Ok? Então, o que nós temos, né? Que a variação de energia total, né, de vários, contando com vários fatores, ela é calor menos o trabalho. Mas lembrando que essa variação de energia, ela engloba também não só a variação de energia interna, mas ela também leva em conta a variação da energia potencial e a variação da energia cinética. Óbvio que isso é necessário para estudo de máquinas e motores, né? Energia potencial e energia cinética vão compor, vão atuar no trabalho que isso daí pode realizar. No nosso caso, a gente vai desconsiderar a energia potencial e a energia cinética, porque o nosso sistema, a nossa liga metálica, o nosso sistema de estudo vai estar parado e numa altura constante. Então, a gente despreza e entende que a variação da energia global é só a variação da energia interna. Nesse sentido, a primeira lei se torna: a variação da energia é calor menos trabalho. E o que já foi dito na transparência passada é que essa variação de energia, ela independe do trabalho. Aqui a gente tem, para ir do estado A ao estado B, nós temos 3 caminhos. Em cada um deles, o calor e o trabalho será diferente, né? A variação de energia entre o ponto A e o ponto B, ela é a energia de B menos a energia de A, a energia do final menos a energia inicial, que ela pode ser, pelo caminho 1, calor de 1 menos trabalho de 1, que é igual, pelo caminho 2, calor de 2 menos trabalho de 2, e pelo caminho 3, calor do caminho 3 menos o trabalho pelo caminho 3. Sendo que calor de 1, calor de 2 e calor de 3 são distintos. Trabalho de 1, trabalho de 2 e trabalho de 3 também são distintos. Mas a variação de energia é a mesma, independente do caminho. É esse resultado que possibilitou formular a primeira lei. É esse resultado que demonstra que realmente existe uma energia interna associada ao material. Bom, aqui é a mesma equação, só que no formato diferencial. A variação da energia interna, que antes era ΔE, agora passa a ser dE, ou seja, uma variação infinitesimal, é igual a variação, o infinitesimal do calor menos o infinitesimal do trabalho. Vejam que são símbolos diferentes, porque isso é uma diferencial exata e isso é uma diferencial não exata, que depende do caminho. Então, essa é a formulação diferencial da primeira lei da termodinâmica. E a gente, integrando isso, dá energia de B menos a energia de A, do processo de A para B, é igual a integral de A até B do calor, menos a integral de A até B da variação do trabalho. Vejam que é a mesma equação ainda, só que integrada.
Ok? Definição. O que é processo reversível? Ao se completar o processo, o estado inicial pode ser restaurado sem alterações no sistema e no meio. Alterações infinitesimais no meio. De fato, o processo reversível é praticamente teórico. A gente praticamente não observa processos reversíveis. Talvez o processo que mais se aproxima de um processo reversível é na temperatura e pressão constante, que você tem, por exemplo, a 0 graus Celsius, você tem água mais gelo, e você retira um pouco de calor, uma quantidade de água se transforma em gelo. Você dá um pouco de calor, essa mesma quantidade faz o caminho inverso, né? Então, variações infinitesimais, esse processo se aproxima muito do que vem a ser um processo reversível. Mas a grande maioria dos processos são irreversíveis. O que é? O estado inicial só pode ser restaurado com alterações finitas no meio. E agora vamos tratar da segunda lei da termodinâmica, que está relacionada com a eficiência de sistemas termodinâmicos na conversão de calor em trabalho, através de diferentes formas. Bom, vamos começar pelos enunciados, né? Pelos enunciados. O primeiro enunciado de Kevin Planck, né? Quando está surgindo a segunda lei, o desenvolvimento da termodinâmica, basicamente impulsionado pelo interesse em melhorar as máquinas térmicas, que naquele momento, final do século XIX, era o grande acontecimento tecnológico, né? Então, o que diz Kelvin Planck? Não existe um ciclo que seja capaz de retirar calor de uma única fonte e transformá-lo completamente em trabalho. Ou seja, não existe um ciclo que tenha 100% de eficiência. Essa é a primeira, sempre haverá perdas. Então, o desenho mostra que você tem o calor gerando trabalho, mas é impossível fazer isso sem nenhuma perda. Sempre algo vai escapar. Sempre algo vai escapar. E o enunciado de Clausius. Não é possível um processo cujo único resultado seja transferir calor de uma fonte a temperatura mais baixa para uma fonte a temperatura mais alta. Ou seja, o calor sempre flui do quente para o frio. Espontaneamente, não há máquina que faça o calor fluir do frio para o quente, né? Bom, isso faz parte do nosso, né, da nossa compreensão do mundo, né? Não precisava ter feito a segunda lei da termodinâmica para dizer isso, né? Mas, de fato, precisou sim, foi o processo de criação dessa segunda lei, que é considerado um dos resultados mais fortes de toda a ciência em todos os tempos, né? Lembrando que tudo isso passou pela revolução da teoria atômica, pela revolução da mecânica quântica, pela revolução da relatividade, e nada alterou a segunda lei da termodinâmica. Ela permanece intacta e perfeita, né? Vamos fazer as formulações baseadas na entropia, né? Porque basicamente o que a segunda lei vai fazer é propor a propriedade de estado conhecida por entropia, né? Se um sistema passa de um estado de equilíbrio a outro através de um processo reversível, a variação da entropia, ds, variação infinitesimal da entropia, é obtida pela relação entre o calor transferido e a temperatura em que o processo é realizado. Então, vemos aqui a variação infinitesimal de entropia é igual o infinitesimal do calor dividido pela temperatura. Essa é a formulação matemática da entropia. Lembrando aqui também que o calor não é uma propriedade de estado. Então, da 2.11 para 2.12, simplesmente a temperatura saiu e foi multiplicar a variação da entropia.
Então, o que é o calor reversível? O calor reversível é sempre igual a temperatura vezes a variação da entropia. E a variação da entropia, quando um sistema passa de um estado A para um estado B através de um processo reversível, você pode integrar a equação 2.11 e você chega na equação 2.13. A variação finita de entropia, variação finita e não variação infinitesimal, a variação finita de entropia é a integral de A até B, que é o nosso processo, integrando o calor reversível dividido pela temperatura. A variação de entropia do universo. A soma das variações de entropia do sistema e do meio é conhecido por variação de entropia do universo. Na verdade, é meio mais vizinhança, viu? Costuma se chamar universo. Não entenda isso como universo propriamente dito. Ou entendam isso também como universo propriamente dito, que não haverá nenhum problema nisso. Então, nós temos que a variação de entropia do universo é igual à variação de entropia do nosso sistema, mais a variação de entropia da vizinhança, do meio. Ok? Da formulação da segunda lei, então, a gente sabe que a variação de entropia de um processo reversível no sistema, mais a variação de entropia desse mesmo processo reversível no meio é igual a zero, que nós estamos tratando. Desculpa. Nós estamos tratando dessa equação aqui. Então, essas duas variações é igual a zero. Ok? E a variação de entropia para um sistema irreversível, ela vai ser maior que zero. Então, um processo reversível, a variação de entropia do universo é igual a zero. E num processo irreversível, sempre haverá um aumento da entropia. Então, isso está sinalizado nessas duas equações. Portanto, a variação de entropia ela é sempre igual ou maior que zero. Quando ela é igual a zero? Quando o processo é reversível. Quando ela é maior que zero? Quando o processo é irreversível. Para qualquer processo, a entropia do universo aumenta se o mesmo for irreversível ou permanece constante se o mesmo for reversível. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Seguimos? Não, professor. Tranquilo. Ok, então vamos lá. O trabalho mecânico associado a um processo no qual o sistema está sob uma pressão P, como um cilindro, hein? Sujeito a uma força F, sofre uma variação de volume através de um deslocamento infinitesimal, né, dx. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. Então, o trabalho infinitesimal é a força vezes o deslocamento infinitesimal. Fazendo com que a força seja igualada à pressão vezes a área, e fazendo com que o volume seja igual à área vezes a variação de uma das direções, fazendo as outras duas direções que compõem o volume constante, nós podemos formular que a variação do trabalho é igual à pressão vezes a variação de volume. Ok? É a pressão vezes a variação de volume. Então, a variação infinitesimal do trabalho é igual à pressão em que o processo ocorre, vezes a variação infinitesimal do volume. Nós tínhamos visto na equação 2.12 que o calor reversível é igual ao trabalho vezes a entropia, a variação de entropia. Então, o infinitesimal do calor reversível é o trabalho vezes a variação infinitesimal de entropia. E vimos que a variação infinitesimal do trabalho é igual à pressão vezes a variação infinitesimal do volume. Eu vou passar a chamar variações infinitesimais de variações apenas, hein?
Então, a variação da energia que nós vimos também na primeira lei da termodinâmica, que é o calor menos o trabalho, juntando essas três equações, a gente pode formular que a variação da energia é igual ao trabalho vezes a variação da entropia menos pressão vezes variação de volume. Ok? Estamos aí diante de uma equação fundamental. O que ela mostra? Ela mostra que a energia interna é função da entropia e do volume. Sim, a energia interna é função da entropia e do volume. Energia livre de Gibbs. Bom, a energia livre de Gibbs é formulada da seguinte maneira. G, que é o símbolo da energia livre de Gibbs, é igual a energia interna mais pressão vezes volume menos temperatura vezes entropia. Diferenciando essa equação, nós temos diferencial de G é dG, diferencial de E é dE, diferencial de P vezes V é P dV mais V dP. Variação também dessa multiplicação é TdS menos SdT. Ok? Né? Entre 2,24 e 2,25 é só uma troca do dE com o dG. Então, se dG é isso daqui, dE trocando dá essa formulação. A variação de energia interna é igual à variação de energia livre de Gibbs, menos pressão vezes volume, menos volume vezes pressão, mais temperatura vezes entropia, mais entropia vezes temperatura. Jogando a equação 2,25 na equação 2,22, que é a equação fundamental da energia livre, né? Então nós estamos igualando esse lado da equação a esse lado da equação, né? De modo a obter o quê? Que a variação da energia interna ela é o volume vezes a variação da pressão menos a entropia vezes a variação da temperatura. Novamente, uma equação fundamental. Então, aqui nós temos duas equações fundamentais. A equação fundamental da energia interna e a equação fundamental da energia livre. O que vemos? Que a energia interna é função da entropia e do volume, enquanto a energia livre é função da pressão e da temperatura. Aqui já fica claro uma vantagem de se trabalhar com energia livre de Gibbs. Por quê? Porque ela é função de pressão e temperatura, que são variáveis de fácil controle. Enquanto que volume, tudo bem, volume é fácil controlar, mas entropia é praticamente impossível controlar. Então, a energia livre de Gibbs ela tem essa utilidade, essa facilidade que ela fica em função de variáveis mais facilmente controladas. Se temos um processo em equilíbrio, a pressão e temperatura constante, como, por exemplo, aquele processo que eu expliquei da fusão da água a pressão e temperatura constante. Lembrando que a água, por ser um composto puro, tem um ponto único de transformação. Então, a água a 0 graus Celsius, uma mistura de água mais gelo, você pode fornecer um pouco calor ou retirar um pouco calor. Você vai mexer no volume do gelo e no volume da água, aumentando ou diminuindo. E isso, a pressão e temperatura constante, significa o quê? Que a variação de energia livre é zero. Então, a água solidificando ou fundindo a pressão e temperatura constante é um processo com variação zero de energia livre de Gibbs. Um processo irreversível
temos um processo irreversível em que o sistema, a uma determinada temperatura, recebe uma determinada quantidade de calor do meio, então nós temos que a variação de entropia do meio é igual a menos o calor infinitesimal dividido pela temperatura. Basicamente, é a equação é a definição de entropia. Só que aqui nós não estamos falando do sistema, nós estamos falando do meio. Por isso, o sinal negativo. Porque é o contrário do que acontece com o sistema, né? De 2,28 em 2,16 é aquela que diz que nos processos irreversíveis, a variação de entropia do sistema mais do meio é sempre maior que zero. Então, a gente refaz essa equação aqui, colocando que a variação de entropia de um processo irreversível do sistema menos o calor dividido pela temperatura desse processo vai ser sempre maior que zero. Repetindo isso aqui em cima, e de 2,29 para 2,30 é só esse segundo membro aqui passa para o outro lado da equação. Então, a variação de entropia de um processo irreversível do sistema, a variação do sistema de entropia do processo reversível vai ser sempre maior que o calor dividido pela temperatura. Isso significa que o calor vai ser sempre menor que a temperatura vezes a variação de entropia num processo irreversível. E colocando o 2,9, a equação 2,9 é a equação da primeira lei da termodinâmica, mais a equação que determinou o trabalho em relação à pressão e volume, nós temos que a variação de energia interna é sempre menor que a temperatura vezes a variação de entropia menos a pressão vezes a variação de volume. E isso num processo irreversível. Lembrando que o processo reversível é a mesma equação, porém com o símbolo da igualdade. E de 2,25, fazendo também de 2,25, que é essa equação aqui, e a 2,32, que é a equação da desigualdade de um processo irreversível, nós podemos montar a equação 2,33. Ok? Isso daqui vai ser sempre menor que isso daqui. Então, isso daqui vai ser sempre menor que esse lado da equação. E rearranjando, a gente chega nessa equação, que a variação de energia livre vai ser sempre menor que volume vezes variação de pressão, menos entropia vezes variação de temperatura, em um processo irreversível. E a variação da mesma propriedade de estado, porém, num processo reversível, está aqui na equação já feita. Então, veja que é a mesma equação no processo reversível com o símbolo de igualdade e no processo irreversível com o símbolo da desigualdade. Então, nós temos, repetindo a equação 2,34, e para processo a pressão e temperatura constante, porém processos irreversíveis, nós temos que a variação da energia livre vai ser sempre menor que zero. Gente, por que a variação da energia livre é sempre menor do que zero, hein? Porque num processo irreversível sempre haverá um aumento da entropia. Então, o aumento da entropia a gente começa a enxergar aqui nessa equação. Para processos reversíveis ou irreversíveis, então nós temos, para os processos reversíveis, a variação de energia livre é zero, a pressão e temperaturas constante. E é menor ou igual a zero para todos os processos, né? Esse para os processos reversíveis, esse para os processos
reversíveis e esse para todos os processos. A variação de energia livre é igual ou menor que zero para todos os processos a pressão e temperatura constante. Deixa eu ir um pouco mais lento para que vocês estejam podendo ir acompanhando. Embora eu acredite que vocês já tenham também lido o livro, nós estamos só repassando. Vamos então agora definir o que é entalpia. A entalpia é a energia interna mais a pressão vezes o volume. Ou seja, se a gente tiver o nosso sistema, se depender só do que tem lá dentro, dos átomos, dos seus movimentos, de suas vibrações, nós temos a energia interna. Só que isso precisa existir no nosso mundo. Precisa ocupar um volume no nosso mundo que tem uma certa pressão. Então você cria entalpia. A entalpia, ela considera a energia interna de um sistema, mais o trabalho feito para ele ocupar um volume nessa pressão atmosférica em que vivemos. Então, essa é a definição de entalpia, né? A unidade de entalpia é Joule, a entalpia específica é a entalpia dividido pela massa. E a equação da energia livre pode ser simplificada, em vez de ser G igual a E mais PV menos TS, ela é igual a H menos TS. Então, a energia livre ela é a entalpia menos a temperatura vezes a entropia. O que é capacidade calorífica? É a quantidade de calor trocado entre o sistema e o meio quando o sistema sofre uma variação de temperatura. Então, a capacidade calorífica é o calor dividido pela temperatura. Ou seja, um exemplo simples para entender capacidade calorífica ou calor específico. Salvador, a cidade de Salvador e a cidade de Cuiabá, as duas estão praticamente na mesma latitude, né, a distância em graus do Equador. Elas estão praticamente na mesma latitude, só que Cuiabá, a variação de temperatura é muito alta. De noite é mais frio que Salvador e de dia é muito mais quente que Salvador. Enquanto que Salvador, na mesma latitude, tem variações menores de temperatura ao longo do dia, ao longo do ano. Por que isso? Porque Salvador está no mar. E a água tem uma capacidade térmica muito maior do que o solo, né? O sol bate no solo, ele aquece muito o solo. O sol bate na água, ele não vai aquecer tanto a água, em parte pela quantidade de água que tem, né? E também pela capacidade calorífica da água, que é alta, hein? E então as cidades que estão na beira do mar têm menor variação de temperatura. Tem uma cidade que fica no sul da Argentina com o Chile, que chama Ushuaia, na Terra do Fogo. É a cidade mais austral do mundo. Eu nunca fui para lá, mas eu li que lá a temperatura varia de 0 a 12 graus Celsius o ano inteiro. Veja que é uma variação muito pequena de temperatura, de 0 até 12 graus Celsius. Uma cidade como Nova York, por exemplo, vai de menos 20 a mais 40. Tem uma variação de 60 graus Celsius. Enquanto que o Ushuaia tem uma variação na mesma latitude, de 12 graus Celsius. Então, a capacidade calorífica é isso, né? Então, a capacidade calorífica você pode dividir também pela massa, né? Se você dividir a capacidade calorífica pela massa, você tem o calor específico. O calor específico é, então, 1 sobre a massa, a variação de calor para promover aquela variação de temperatura. Se for a pressão constante, é Cp. Se for a volume constante, é Cv. Lembrando que trabalhar com Cp é bastante interessante para sólidos. E trabalhar com
com CV é bastante útil para gases. Desculpa, hein? Vamos alterar, é o contrário do que eu disse, né? O CV é mais útil para gases e o CP para sólidos. Não, nossa, agora é confundir de vez, hein? O calor específico à pressão constante é bastante útil para sólidos, e a volume constante é bastante útil para gás. E nos sólidos, o CP é muito próximo do CV. Né? Então, diferenciando a equação da entalpia, se entalpia é energia interna mais volume vezes pressão, a diferencial de entalpia é variação de energia mais volume mais variação de energia mais volume vezes variação de pressão mais pressão vezes variação de volume. Colocando a equação 2.9, que é a primeira lei, e a 2.21, que é o trabalho sendo igual à pressão vezes o volume, nós chegamos nessa equação. Variação de energia interna mais a pressão vezes a variação de volume é igual à variação de calor. Né? Então, a gente pode colocar aqui a variação de entalpia é a variação do calor mais o volume vezes a variação de pressão. Percebam que a equação 2.44, se o processo for feito a pressão constante, que é o nosso mundo, a variação do calor é a variação da entalpia. Né? Ok? Então, de 2,40, nós temos aqui a equação 2,40. A gente chega na 2,45, que a variação do calor, um processo a pressão constante, é a massa, né? Vezes o calor específico, a massa indo para lá, e o DT indo para lá. Né? Basicamente, a 2,45 é a 2,40 modificada. Né? Passa-se uns termos para o outro lado da equação. E lembrando que o processo isobárico, né, nós temos a variação de entalpia igual à variação do calor, porque a variação de pressão vai para zero quando a pressão é constante. Então, essa equação aqui, a pressão constante, ela se torna essa equação aqui. A variação da entalpia é a massa, vezes o calor específico, a pressão constante, vezes a variação de temperatura. Por que é interessante essa equação com pressão constante? Porque o teu material, geralmente um sólido, que é o nosso campo de estudo, ele vai dilatar ou contrair, né? Então, por isso que é mais fácil para sólidos trabalhar com pressão constante. E lembrando também que a dilatação em sólidos, com o aumento da temperatura, ela é desprezível perto da variação de volume de um gás, né? Então, para sólido, CP é muito próximo de CV. E a variação de entalpia, então, a variação de entalpia com relação à variação de temperatura, basta jogar esse T, a variação de temperatura, para esse lado aqui, né? A variação de temperatura vai para o outro lado da equação 2.45. Então, fica... Desculpa, da equação 2,45, não, da equação 2,47. Né? A variação de temperatura vai para o outro lado da equação. Então, fica a variação de entalpia. Agora, veja que o símbolo mudou, não é mais um D, é um del. É um del. O que significa o del? Significa o seguinte: a entalpia é função do quê? Do que é função entalpia? Bom, vamos voltar na nossa ela é função da pressão, né? Da pressão e da temperatura, hein?
Eu não estou achando a equação agora que mostra isso, mas ela é função, ela é função de mais coisas. Então, quando a gente coloca esse símbolo, é mantendo todo o resto constante. Qual é todo o resto? É a pressão. Então, é derivada parcial da entalpia em relação à temperatura, ou seja, parcial por quê? Porque ela varia com temperatura e pressão. Eu deixo a pressão constante, então é uma derivada parcial. A derivada parcial da entalpia com a temperatura é a massa vezes o calor específico à pressão constante. Veja que o índice de pressão constante está dos dois lados. Né? Então, nós temos aqui que a variação nós já vimos que a variação de calor e entalpia é a mesma coisa. Podemos escrever que a entalpia do estado 2 menos a entalpia do estado 1 num processo, a pressão constante, é igual o calor do processo de 1 para 2. Então, a variação de entalpia é o próprio calor do processo, que é o calor absorvido ou liberado durante o processo. Então, a variação de entalpia é o calor absorvido ou liberado durante o processo. Vamos para essa outra transparência. A absorção ou liberação de calor na transformação de fase. Vamos tomar como exemplo a passagem de uma substância pura do estado sólido S para o estado líquido L, a pressão e temperatura constantes, absorvendo um calor, calor Q de S para L e variando o volume. Então, a variação de energia livre, nós vimos, aqui é a primeira lei. E aqui é a questão do trabalho igualar com pressão vezes variação de volume. Nós podemos dizer que o calor de sólido para líquido é igual à variação da energia interna, né? Calor de sólido para líquido é igual à variação de energia interna mais o trabalho, que está aqui. E destrinchando um trabalho em P mais V, o calor é energia do líquido menos energia do sólido mais pressão vezes volume do líquido menos volume do sólido. Ou seja, o calor é a variação de energia mais a pressão vezes a variação de volume. De novo, o calor é a energia mais o calor é a variação de energia mais a pressão vezes a variação de volume. Para processos com volume constante, a variação o calor é igual à variação de energia interna. Ok? Para processos constantes, o calor é igual à variação de energia interna. Dúvidas, pessoal? A energia interna era a função do que mesmo na propriedade fundamental? Vamos voltar para a propriedade fundamental. Essa é a propriedade fundamental. Então, E é função da entropia e do volume. Percebam bem, E é função da entropia e do volume. Então, vamos lá na última equação. E é função da entropia e do volume. Então, um ΔE, quando o ΔV for igual a zero, o ΔE é a função do calor. E é o calor que... vocês veem, qual é a definição da entropia? A variação da entropia é o calor dividido pela temperatura. Então, quem está aumentando a entropia ou que está diminuindo a entropia é o calor. E isso você observa também nessa equação desde um outro ponto de vista.
Então, rearranjando a 251, o calor de sólido para líquido é a energia do líquido mais pressão vezes volume do líquido, menos a energia do sólido mais pressão vezes volume do sólido. E pegando essa equação 2,52, que está aqui, comparando ela com a definição de entalpia, nós sabemos que se a entalpia é energia mais pressão vezes volume, o calor do sólido para o líquido é a entalpia do líquido menos a entalpia do sólido. Ou seja, e depois a gente vai ver que isso é igual ao calor latente de fusão. Do sólido para ir para o líquido, ele necessita um calor. Então, que calor é esse? Bom, é a diferença de entalpia do líquido para o sólido. Está na equação 2,53. Dividindo pela massa, essa equação 2,53 fica dessa forma, que são o calor específico e as entalpias específicas. Basicamente, é dividindo pela massa. Pessoal, agora já para se aproximar do final desse capítulo do livro, capítulo 2. Nós vamos tomar um sistema com composição variável. Por exemplo, ligas metálicas, 2 ou mais componentes, por exemplo, diferentes fases, transportes de massa. A composição também é uma variável termodinâmica, com temperatura e pressão. Então, aquelas equações fundamentais que nós construímos precisa ser modificada para prever variação de componente, né? Um componente pode ir da fase sólida para a fase líquida, por exemplo, né? O componente pode se concentrar mais no líquido ou mais no sólido. Então, quando tem transformação de fase, também tem transformação da fase sólida e da fase líquida nossa, faltou a palavra, hein? Simultaneamente. E é isso, eu vou falando bastante e às vezes as palavras somem do cérebro. Nossa, não consigo. Vou tentar num outro momento. Pessoal, então transporte de massa de uma fase para outra, mudança de composição, então nós vamos ter que levar em consideração a variação da composição do sistema durante uma transformação de fase. Então, troca de massa, existe variação da energia interna. Pensa num sistema com M componentes. M componentes, por exemplo, 2 componentes. M é variável, vamos pôr 2 componentes, M componentes. A variação infinitesimal da energia interna, o dE, provocada pela variação infinitesimal da quantidade dN dos M componentes é igual ao quê? A somatória de 1 até M da variação da energia interna com a variação do componente I vezes dI. Se fosse M igual a 2, seria a variação da energia interna. Variação parcial, a derivada parcial. Porque a energia interna, ela varia também com pressão, com temperatura, e varia com material. Então, a gente faz variação derivada parcial. Todos os outros constantes, né? Então, a variação da energia interna vezes a variação do componente 1, vezes o quanto variou o componente 1, mais a variação da energia interna com a variação do componente 2, vezes o quanto variou o componente 2. Uma somatória de 1 até M, né? E esse termo aqui, ele deve ser acrescentado. Então, a fundamental era a variação da energia interna. Temperatura vezes a entropia, menos pressão vezes a variação de volume, mais o somatório de 1 até M de μ. O que é μ?
Mi nada mais é do que isso daqui. Variação da energia interna com a variação de um componente é igual a Mi. Mi daquele componente. A gente pode chamar Mi de potencial químico. É o potencial químico daquele componente. Daqui a pouco eu falo um pouco mais como que a gente pode enxergar o potencial químico. Vamos só ver essas duas equações aqui. Então, as duas equações fundamentais que mostravam que a variação da energia interna era a função de entropia e volume, e a variação da energia livre de volume e temperatura, elas ganham o quanto varia com a variação dos componentes. E se vocês perceberem, o potencial químico nada mais é do quanto cada átomo daquele componente traz consigo de energia livre ou de energia interna. Ou seja, é praticamente a energia por átomo, o potencial químico. É praticamente a energia por átomo, né? Bom, aqui é o seguinte. Então, E varia com entropia, volume e número de componentes, né? Quantidade dos componentes. Então, vamos colocar que o E varia com a entropia, com os outros dois constantes, com o volume, com os outros dois constantes, e com a composição química, com os outros dois constantes. Entenderam essa equação, gente? A variação da energia interna é o quanto que a energia interna varia parcialmente com a variação de entropia, mantendo-se volume e composição constante, vezes a variação da entropia, mais o quanto que a energia interna varia com a variação parcial do volume, tendo entropia e composição constante, vezes a variação do volume, mais a somatória de 1 a m da variação da energia interna com a variação de cada componente, mantendo-se todos os outros componentes constante, vezes a entropia mais e o volume também, com a entropia e o volume constante, né? Então, esse daqui, se tiver dois componentes, uma hora é com a variação só do primeiro componente, e depois o segundo termo é com a variação só do segundo componente. Vezes o quanto variou cada componente. O mesmo vale para a variação da energia livre de Gibbs, né? A energia livre de Gibbs é quanto que a energia livre de Gibbs varia com a variação da pressão, derivada parcial, com temperatura e composição constantes, vezes o quanto variou da pressão. Mais a variação da energia livre vezes o quanto a energia livre varia com a temperatura, mantendo-se pressão e composição constante, vezes a variação da própria temperatura, mais a somatória da variação das composições, com temperatura e pressão e os demais componentes constantes. Pessoal, alguém não entendeu essas passagens? Tá tudo bem com relação a essas passagens? Sim. Então, se a gente comparar a equação fundamental com essa equação matemática, porque isso no fundo é apenas uma equação matemática, hein? A outra é uma equação fundamental da energia interna. Com uma formulação matemática, né? Isso aqui é uma formulação matemática, mais que uma equação, né? É uma verdade matemática, mas não passa de uma formulação. A outra não, é a própria equação fundamental. Daí a gente pode tirar o quê? Que a variação da energia interna com a variação da entropia nada mais é do que a temperatura. Percebe? É só trocar isso por isso.
Isso, a variação da energia, a derivada parcial da energia interna com a entropia é a temperatura. E aqui, a derivada da energia interna com o volume nada mais é do que a pressão. Só que vai um sinal de menos. E a variação interna da energia livre com a variação da quantidade do componente I, mantendo-se todos os componentes constantes, entropia e volume constante, é o potencial químico. Basta ver aqui, né? É só... é o potencial químico. Ok? Porque é o que está... Está aqui na equação lá em cima. Então, essa é uma formulação matemática que te permite saber que como que E varia em relação a S? É a temperatura. Ou seja, quando que a energia interna não depende da entropia? Só para temperatura igual a zero. Qualquer temperatura que seja diferente de zero, a energia interna vai variar. Você faz um gráfico. A entropia no eixo X, a energia interna no eixo Y. Isso vai dar uma reta. E essa reta, o que é a temperatura? Para a temperatura igual a zero, essa reta está na horizontal. Na medida que a temperatura vai aumentando, essa reta vai aumentando. A inclinação da reta vai aumentando. O mesmo vale para a energia interna por volume. Se você colocar num gráfico energia interna em função de volume, você vai ver que quanto maior o volume, menor a energia interna. Então, tem uma reta com inclinação negativa. E quanto maior a pressão, mais negativo é a inclinação dessa reta. E fazendo a mesma coisa para energia livre. Então, nós temos aqui a equação fundamental. Energia livre, ela é a função da pressão, mas é o volume que está aqui multiplicando. Então, a variação da energia livre com a variação da pressão, todos os outros constantes, nada mais é do que o volume. E a variação da energia livre com a variação da temperatura nada mais é do que da entropia. Exatamente essa equação a 2,66, nós vamos usá-la muito ao longo do curso, né? E os gráficos que saem disso. Qual é o gráfico que sai disso? Você tem G em função de T. Inclusive, eu já desenhei esse gráfico nas primeiras aulas. G em função de T. A gente que vê que é uma linha reta ou uma curva, né? Dependendo se a entropia varia ou não com a temperatura. Mas o G varia sim com a temperatura. E essa variação é a própria entropia. Quanto maior a entropia, maior a variação. Lembrando que tem um sinal negativo, porque quanto maior a temperatura, menor a energia livre. Concordam comigo ou não? Se energia livre é H menos TS, é entalpia menos temperatura vezes entropia, quanto maior a temperatura, mais forte vai ser esse termo negativo da equação. Menor vai ser energia livre. Por isso que tem um menos aqui. E a equação 2,67 também é muito interessante, porque ela mostra que a variação da energia livre com a variação infinitesimal do componente. Gente, variação infinitesimal do componente é variação átomo a átomo, né? A variação que tende a zero, mas no mundo químico, é a variação átomo a átomo. Então, o potencial químico nada mais é do que a energia livre por átomo. Isso é o que diz a 2,67. Mas a 2,64 também mostra que é a energia interna por átomo. Quando
entropia e volume forem constantes. E o potencial químico será a energia, não energia interna, mas energia livre por átomo, quando temperatura e pressão forem constantes. Dúvidas, pessoal? Né? Que é a equação 2,68, né? A 2,68 mostra isso, que o potencial químico é a energia interna do seu material por átomo, quando entropia e volume forem constantes, e todos os demais átomos também. Ou é a energia interna, não a energia interna, desculpa, a energia livre por átomo, quando temperatura e pressão forem constantes. Ok, potencial químico, então, é a energia livre por átomo em processos a temperatura e pressão constantes. A quantidade de Ni de um componente 1 transferida de uma fase alfa para uma fase beta, vamos pensar agora em duas fases, fase alfa e fase beta, ou fase líquida e fase sólida. Mas vamos pensar em fase alfa e fase beta. Ok? Você tem uma liga, por exemplo, titânio sim tem essa formulação, né? A fase de baixa temperatura é fase alfa, a fase de alta temperatura é a fase beta. E uma liga, por exemplo, a famosa liga titânio 6 alumínio 4 vanádio, é uma liga alfa mais beta, porque os elementos de liga estabilizam a fase beta, que seria estável no componente puro, no titânio puro, só em temperaturas acima de 882 graus Celsius, se não me equivoco. Então você joga elementos de liga e estabiliza a fase beta em temperatura ambiente, né? Então você pode imaginar que um átomo ele sai da fase alfa e vá para a fase beta, a temperatura e pressão constante, um único átomo, hein? Então a variação de energia livre desse único átomo, né, de um componente que saiu de uma fase e foi para outra, é o potencial químico desse componente na fase alfa vezes o quanto variou. Aqui né? Aqui sim que pode ter mais componentes, né? Vezes o quanto variou. E a fase beta? Bom, se esse componente saiu da fase alfa e foi para a fase beta, a variação da fase beta do componente 1 na fase beta é o contrário do componente 1 na fase alfa, né? É menos o potencial químico vezes a variação do componente. Ok? É um elemento, um átomo saindo da fase alfa e indo para a fase beta. E imagina uma liga com 3, 4 componentes, é o componente 1. Ele sai da fase alfa e vai para a fase beta. E essas são as equações que regem isso, né? Pessoal, então, olha só, vamos. Isso aqui é fundamental entender isso daqui, que nós estamos realmente nos aproximando do final da aula, hein? Eu tenho a impressão que todo o capítulo foi feito para essa equação aqui, 2,74. Nós temos, então, que a variação total do sistema é a variação livre. A variação livre total do sistema é a variação do componente 1 saindo da fase beta, mais a variação do componente 1 na fase beta, né? Na fase alfa e na fase beta. E fazendo essa nova formulação aqui, isso daqui é o Mi da fase 1 alfa, isso daqui é o Mi, é menos o Mi da fase 1 beta, né? Vezes variação de quanto variou, quanto saiu desse componente da fase alfa para a fase beta. Então, nós sabemos que isso daqui, vezes o dN, é igual a zero, por quê? Pressão e temperatura constante, né? Pressão e temperatura constante, né? Daí, o que acontece? Acontece que o componente 1
na fase alfa, tem o mesmo potencial químico que o componente 1 na fase beta. Ou seja, em condições de equilíbrio, a temperatura e pressão constante, quando um átomo sai de uma fase e entra na outra, ele tem o mesmo potencial químico. Por quê? Porque esse processo, a variação de energia livre é zero. Então, por incrível que pareça, todo o capítulo 2 é para mostrar isso, né? Que numa transformação de fase, a temperatura constante e pressão constante, quando um elemento sai de uma fase e vai para outra, ele o faz porque tem o mesmo potencial químico, a mesma energia livre por átomo. Óbvio, isso daqui é só pensar na energia livre, né? Como não há variação de energia livre, não há variação no potencial químico de um átomo que sai de uma fase e entra na fase seguinte. Pessoal, então é isso que eu tinha para mostrar por hoje. Deixa eu tentar aqui. Um momento.